Olá, estou tentando novamente, segunda tentativa aqui dessa live com a Adriana Braga sobre carreira e propósito. Caiu, eu voltei, espero que as pessoas voltem também. A gente vai falar sobre o artista mago, os outros artistas, o que é uma carreira, quem é artista mago, o que está acontecendo. Vou chamar aqui a Adriana de novo, vou chamar o pessoal de novo. É... Voltando as pessoas, deu essa caída, mas a gente está falando aqui de carreira. Eu vou só repetir o que eu estava falando, né? Que carreira me dá a ideia de uma coisa que você tem que correr atrás e uma grande corrida e que a ideia de que você vai chegar lá e onde é chegar lá e o que estava acontecendo. E aí nisso a Adriana começou a explicar alguma coisa e caiu também. Xavá, xavá, Átila. Deixa eu botar aqui a Adriana de volta. Nublado aqui, nublado no estilo de neblina, né? Neblina, acho que foi um pouco isso, neblina entrou. Agora vai, as pessoas estão voltando, a Adriana voltou. É porque é assim mesmo, gente. A live cai, a gente bora na montanha e a montanha a neblina vai. É isso. Vai. Não, hoje eu acordei com a sensação de que apagaram o pão de açúcar. Sabe o pão de açúcar? Vamos apagar o pão de açúcar hoje. Falaram, não, e hoje foi para outro lugar. Hoje não tem pão de açúcar aqui, olha ali o pão de açúcar. Não tem, acabou. Não tem. Não tem, já apagaram tudo. Ah, mas você tava meio de saco cheio do pão de açúcar aí, né? Todo dia pão de açúcar, nem mais ver pão de açúcar. Nunca Eu mais. mudei há pouco, né? Tô aqui ainda me adaptando à nova. Deixa eu botar de volta aqui no tripé. Pronto. Então, estamos todos de volta, mais ou menos todos de volta, e a gente estava falando aqui dos trenzinhos do seu primo. Ah, pois é. E aí eu acho que carreira fica muito uma coisa assim, né? Uma coisa atrás da outra. E a gente sabe muito bem que não é, né? A gente que já está acostumado. Acostumar não, e eu acho que não é isso em nenhuma carreira, porque às vezes quando as pessoas falam assim, ah, mas no corporativo você entra como trainee, vai para júnior e tudo, e muitas vezes não é, porque a pessoa ela vai lá e ela gosta, sei lá, de marketing, aí ela entra em marketing, só que aí no meio ela começa a se interessar por logística, ela vai para logística, e aí não necessariamente ela é trainee, assim, eu acho que é muito pequeno falar, né, que é uma coisa atrás da outra. E quando a gente fala de artista, a gente está falando sobre constelações próprias, né? E acho que é difícil. E tem um lugar para chegar, né? E aí você vai ver, não, porque fulaninho tem sucesso. Aí você vai conversar com fulaninho tá estressadaço, porque não consegue o negócio, porque a galeria da França não tá pagando, porque tá com dívida com o negócio, porque não sabe o que vai fazer. E, tipo, não, a pessoa não tem, não tá feliz, não tá tranquilo isso. Claro, não tô generalizando, né? Mas em qualquer momento você pode estar insatisfeito com a sua vida. Não é sobre o lugar que você vai chegar, o lugar que você está ocupando. É você, na verdade, não é chegar lá, é chegar aqui, né? Você quer chegar aqui. Tipo, estar presente com o que você está fazendo e tomando as decisões e fazendo e lidando com as pessoas e conversando com as pessoas e trocando com as pessoas no lugar onde você está. Então, o lugar que tem para chegar não é lá, é aqui. É tipo chegar em você mesmo, estar presente com você mesmo. Não, isso é maravilhoso, porque tem uma. Até eu estava falando, né, sobre propósito e tudo, e eu acho que tem uma frase da Lydia Clark que ela fala que arte é, como é que é? Uma preparação para a vida, né? Então, e aí pensando no tarô e no oráculo, nos trabalhos como oráculos, né? Que como o artista ele vai pensando, talvez, ou se preparando, né? Cada produção, a produção ou cada trabalho vai preparando ele para o próximo trabalho, né? Então, é como se o trabalho sempre estivesse em processo. E aí, assim, se está sempre em processo, não está chegando em lugar nenhum, só está chegando no próximo trabalho, né? E volta isso. Então, E é uma conversa também, né? Uma conversa do. Se você, porque eu vejo muita gente que não vê essa conexão, né, do trabalho com a vida. Ah, eu estou fazendo porque eu faço, ou às vezes está muito focado em fazer o que as pessoas querem que se faça, né? Mas que se você olha o seu trabalho e vê que você está ali e fala, gente, eu estou falando disso. Você consegue, é tipo um espelho, né? Você se vê e fala, caramba, eu estou falando disso. E eu estou lidando com isso na minha vida, porque geralmente o trabalho traz coisas que você precisa lidar na sua vida e você, às vezes, não está conseguindo fazer de uma maneira consciente e vem pelo trabalho. Então,
E aí, como que você absorve isso que o trabalho te diz, que o trabalho te pede, e dá o próximo passo? Porque se você der o próximo passo, o seu trabalho também vai dar o próximo passo. Né? Então é como se o trabalho te pedisse coisas que você precisa fazer, e você pedisse coisas para o trabalho também. É como se fosse importante fazer esse diálogo que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer. Com certeza. Alguém falou aí que gera uma ansiedade de não ficar pronto. Gente, essa ansiedade de ficar. Gente, eu amei essa pergunta. Não, quer dizer, não foi uma pergunta, foi uma constatação, mas enfim. Bom dia, galera. Todo mundo voltando agora, né? Mas eu amei isso porque, gente, quando que a gente tá pronto? Né? Para qualquer coisa. E assim, eu falo muito sobre esse lugar de se bancar como artista, sabe? Eu acho que você fala também bastante isso. Mas assim, de você se bancar como artista quer dizer que, gente, vão ter vazios, né? São hiatos. E são processos de aprendizagem, né? Se a gente ficar lá só no mesmo, aí você não tá, você tá reproduzindo algo, você é quase um robozinho, né? Então, esse lugar do pensamento, até porque a nossa ideia ela já está lá na frente e a gente está materializando uma ideia que foi antes. Essa coisa de ficar pronto, de estar pronto, eu acho até bonitinho, sabe? Porque não está pronto, né? Não sei o que você acha disso, né, Dan? Não está pronto, nunca está pronto, né? E o que eu acho que não é porque como que a pessoa se legitima, né? Parece que a carreira é uma maneira de legitimar o trabalho. Então, se eu tiver inserido em tal lugar, é legítimo, né? Então eu posso ser artista. Mas só que você já pode ser artista, sabe? E esse lugar que a arte tem na sociedade que é muito maior do que a carreira de ser profissional ou não, né? Tipo, eu não estou vendendo, esse ano eu não vendi nenhum trabalho, por exemplo. Então eu não sou profissional artista. Não sei, sabe? É outro lugar, sabe? Não é sobre o outro te falando. Não, eu continuo produzindo, eu continuo pensando, eu continuo usando a arte como maneira de me desenvolver, de me conversar comigo mesmo. Então, eu continuo, né, no meu processo de artista. Não é o outro que vai legitimar, né? Então, se você para de achar que é o outro que vai te legitimar, você começa a usar a sua arte com a potência que ela pode ter, com a potência que é de se descobrir, com a potência que é de encontrar o seu propósito. Para que você está fazendo? Com quem você está falando? Né? Ontem eu estava lá no Parque Lage dando uma aula para o grupo de formação, né, ao vivo, né? Depois de anos, dei uma aula ao vivo lá no Parque Lage e estava, pessoal, mas o que você quer dizer? Quem é você? O que você quer dizer? Né? A arte te ajuda a te aproximar disso. Se além disso pode ser uma carreira no sentido profissional de você vender seu trabalho, ganhar, é ótimo, mas não é sobre isso para muita gente. Para muita gente, tem esse outro lado que é muito maior e que, na verdade, se você estiver focado nisso, né, de encontrar o seu propósito na arte, encontrar o seu desenvolvimento pessoal na arte, é muito mais simples você entender onde que encaixa o seu trabalho, né? Assim, não, então faz sentido, meu trabalho é sobre isso, encaixa em estar na favela, encaixa em estar na galeria, encaixa em estar em Nova York, ou encaixa, não, mas se o seu trabalho é sobre coisas pequenas, estão ali, às vezes encaixa em estar com o seu vizinho, conversando com o seu vizinho, sabe? Aí você entende, você não fica achando que você deveria estar na Bienal para ser legitimado. Não precisa estar na Bienal, gente. Precisa estar em você, né? Então eu acho que é esse local que se a pessoa não tem com ela mesma, nunca vai estar satisfeita. Nunca. Pode alcançar tudo e nunca vai estar bom, nunca vai estar satisfeito. Né? Você sabe que eu tava, antes da gente entrar na live, eu tava me maquiando. Eu até fiz uma maquiagem mais bonita, mas não dá pra ver, porque tipo, eu coloquei um rostinho, tipo, de artista. Fiz tudo. Mas eu tava me maquiando e tava lembrando, assim, de alguns artistas que passaram por mim, né? E duas histórias, assim, me saltaram. Uma de um artista que já é até bem conhecido, e uma de uma artista que estava começando, né? E essa artista que estava começando, ela chegou para mim e falou assim, bom, eu estou fazendo aqui o seu curso, mas ela fez o meu curso na época. Ela falou assim, eu quero vender a minha exposição. E aí, em plena pandemia, a moça me faz uma exposição, vende sold out, uma exposição, vende inteira a exposição. Olha só, vende inteira a exposição. E aí ela chega para mim e eu chego, você tá feliz? Aí ela falou assim, não, porque agora eu quero ter uma galeria.
Aí eu falei, bom, tá bom, então vamos trabalhar isso. É uma pessoa que ficou bastante... Aí ela foi pra galeria. Aí fez uma exposição. Então, ó, na pandemia ela fez uma exposição, vendeu tudo. Depois fez uma segunda exposição dentro de uma galeria. E aí não vendeu tanto, ou enfim, não é... Aí ela falou assim, não, mas eu não tô feliz ainda. Porque tudo fica vazio. Se você não tá dentro de você, se você não sabe o que que é, tudo esvazia. E aí você chega nos lugares ou naqueles marcos que você colocou, que você não, que a sociedade colocou, que você decidiu só, né? Ah, acho que eu vou fazer isso também. E você não fica feliz. E para mim, né? Eu acho que para o Nadan também, para todas as pessoas que orientam, para a gente é tão triste ver que vocês não conseguem ficar felizes com coisas grandiosas que vocês mesmos queriam, né? E a gente sabe, enfim, outros artistas também, que é sempre isso, né? É o próximo. A pessoa tá lá no Palais de Tokyo, mas agora eu quero fazer uma exposição, estão lá na Coreia. E não consegue, né, absorver aquilo. Então, esvazia mesmo, quando você não tá ligado no que é o seu trabalho, né? No que você quer fazer. Total. Alguém falou da história do pescador, né? Tem essa história do pescador, é bem bonita. Não sei se você que conta, eu que contei, não sei. É uma história que do pescador lá. É uma história de tipo, tem um empresário americano e tem um pescador lá no México pescando, né? E o empresário, ele tá lá pescando de hobby e o pescador todo dia trabalha, né? Pesca. E aí ele fala, poxa, você só trabalha 3 horas por dia, né? Fala, o empresário fala para a pessoa, se você trabalhasse 6 horas, você podia ganhar o dobro. E aí ele falou, mas pra quê? Não, aí você poderia comprar mais de um barco e botar mais gente para trabalhar com você, e aí você ia começar a produzir 5 vezes mais. Aí ele falou, tá, mas pra quê? Não, porque aí com 5 vezes mais, você ia cada vez ganhando mais, daqui a pouco você tem uma frota, daqui a pouco você vai ter muito dinheiro. Ele falou, tá, mas pra quê? Não, aí você, quando você tiver a minha idade, assim, o americano era mais velho, falou, não, mas você vai poder fazer o que você quiser, por exemplo, ir de férias e pescar por hobby, só algumas horas por dia. Eu falei, mas não, mas eu já faço isso. Tipo assim, a pessoa já é feliz, já trabalha só 3 horas por dia, já ganhou o suficiente para, sabe, é tipo um lugar assim, né? Eu acho que é essa história que comentaram aí, mas é um pouco isso, né? E aí, quando eu tô com essa ideia do artista mago, né? Porque parece uma coisa do outro mundo, né? O artista mago, né? Mas não, é uma coisa bem simples, né? E que a maior parte das pessoas precisa fazer isso, né? É dar sentido, significado para o seu trabalho a partir da sua vida. Usar o trabalho como uma maneira de se entender como pessoa e usar a sua vida no seu trabalho, né? Então, são esses duas vias, né? Que eu estou chamando de artista mago. Aí tem vários caminhos, né? Várias habilidades, várias histórias. E eu acho que o oráculo é uma coisa que todo artista poderia usar, né? Porque quando essa ideia lá, eu estou lançando o Arte do Tarot de novo, né? Reformulei ele, botando mais ferramentas para os artistas, né? Porque além de criar o seu oráculo, tem várias outras maneiras de usar o oráculo, a capacidade oracular como uma ferramenta no trabalho de arte, né? Mas entender o que é esse oráculo, né? E como que esse oráculo ativa essa conexão, porque o oráculo, que eu estou chamando de oráculo, né? A fala dos deuses, é você comunicar com o seu inconsciente. É você ver no seu trabalho coisas, né? Você faz uma pintura, por exemplo, e olha no seu trabalho coisas que você não veria e não pararia para pensar racionalmente. Tipo, eu estou pensando isso. Não, você vê no seu trabalho, gente, está aparecendo isso no meu trabalho. É uma maneira de você escutar o seu inconsciente. É você ver coisas que você não planejou. E como que você faz isso? Estudando um pouco o funcionamento do oráculo, né? Porque o oráculo, ele é um pouco, a estrutura da linguagem, né? É muito oracular, né? A ideia, o que é uma palavra? Né? Uma palavra substitui uma ideia, né? Um som que substitui uma ideia, uma imagem, a linguagem visual, né? Uma imagem que substitui uma ideia. E essa ideia de substituição, de analogia, é a própria maneira como a gente pensa e é a maneira como o oráculo funciona tecnicamente. Então, você entendendo como funciona o oráculo, você está entendendo a linguagem. Então, por isso que eu começo a pensar o artista mago a partir do oráculo, né? O mago tem todos os elementos nas suas mãos, exatamente, Zenilda. O oráculo, e eu sei que você também, essas ferramentas, óbvio que o oráculo é uma das ferramentas, uma das maiores ferramentas, mas eu fico pensando nesse oráculo também. Eu lembro que eu não sei quem foi, gente, desculpa, pessoa que eu não vou citar o nome, Alexandre alguma coisa, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, ele fez toda uma pesquisa
em documentos de trabalhos dos artistas. E o que é esse documento de trabalho? Qualquer coisa. Qualquer coisa que o artista, tipo, o que está no ateliê, o que está... e a gente não percebe tanto, né? Eu acho que hoje em dia, assim, dentro dos cursos, da comunidade artística, as pessoas ficam muito preocupadas com o trabalho em si e não com o que aquilo lhe está falando, com os outros documentos que estão ali, ou quais outras ferramentas, são as ferramentas, né, do artista mago. Não é ferramenta, chama outra coisa. O que você chama? Ferramenta também, ferramenta da artista mago. Essas ferramentas que, na verdade, podem estar dizendo mais para você sobre o próprio trabalho do que uma materialização ali, né? Porque às vezes você está pintando e tem outras coisas acontecendo ali que tem mais a ver com o conceito, com a sua ideia de trabalho, com o seu inconsciente, do que necessariamente aquela pintura. E aí, quando você chega para olhar a pintura, você fala assim, bom, aí vocês começam, né, a se relacionar com a história da arte, a chamar Baudelaire, Deleuze, caralho, a quatro, e aí, ai, desculpa, não pode, né, xingar. E aí você não tá vendo o que realmente está ali na sua frente, que é o que o seu inconsciente está falando com você, o que o seu trabalho está dizendo, até para você conseguir se aprofundar cada vez mais no trabalho. Eu acho que o oráculo ele tem essa coisa de aprofundamento da própria linguagem, do próprio trabalho, que acho que assim, é um salto quântico, né? Quando você começa a entender, bom, eu estou falando disso, até para você conseguir falar de outra coisa. Sim, até para o seu trabalho avançar, né? Você pensar o trabalho de dentro, né? E você está falando disso porque essa é a temática do artista mago, né? Foi muito apagada, né? Se você pegar os modernistas mesmo, todos os modernistas, as vanguardas e tal, tinha uma coisa muito espiritual, assim, desde os dadaístas ou os surrealistas, tinha uma coisa muito espiritual, né? Eu sempre cito esses, né? Tipo o Mondrian, né? O Mondrian, eu aprendi Mondrian como se fosse um estudo de design. E não era, né? Para ele chegar naquela síntese de fazer aqueles quadrados nas cores primárias, ele estava lendo o quê? Ele estava lendo os esotéricos russos. Ele estava lendo uma coisa espiritual de Deus através da forma. E aí ele teve a segurança de fazer, né, aquela síntese ali dele, né? Mas era uma coisa que vinha totalmente do trabalho espiritual. E ele era sacerdote, né? No final ele foi sacerdote da teosofia. Ele foi, né? Ele entrou naquilo ali e aquilo dava base nele. A Ilma Krint também, né? A Ilma Krint, antes, né, do Kandinsky, já tinha se baseado nessa mesma galera da teosofia, né? Então era uma coisa que vinha, esse abstracionismo que não vinha de uma idealização mental, vinha de uma idealização de Deus, de um contato direto com Deus. A Ilma Krint canalizava ali aquelas pinturas dela, era uma canalização do que era Deus, a partir das formas geométricas, né? As formas geométricas são inspiração em várias culturas, né? No México também tem umas correntes geometrizantes, né? Indígenas, né? Da imagem geométrica que vem no sonho. É se acessar Deus através da forma. Porque acessar Deus através de uma forma abstrata, porque Deus é uma forma abstrata, né? Em várias culturas, né? Mesmo, enfim, não vou, porque tem muitas manifestações, né? Mas tem esse contato direto com Deus que é através dos sentidos, né? E os sentidos, o que são os sentidos? Senão é a nossa relação mais direta com o mundo. Então você tem uma relação direta com o mundo? Como que é o mundo quando você tem uma relação direta? Tem o quê? Tem gravidade, tem o dia que nasce e morre, tem a sua bilateralidade, né? Então você vê as coisas bilaterais também. Então é você se projetando no mundo e você se vê ali como Deus, né? Deus, aquele que vai falar o que é Deus aqui nesse momento, dessa manhã. Mas essa noção de que a gente tem de Deus, né? É uma noção muito física, é uma noção espacial, né? Então quando a gente está estudando arte, a gente está estudando a nossa relação com essa espacialidade, que é, no fim das contas, uma coisa que vai ser resolvida na religião e no misticismo de outra maneira. Mas se a gente junta essas duas coisas, a gente volta para uma capacidade que é a capacidade do xamã, de manipular o simbólico, a partir do concreto, né? A partir das cores, a partir das formas geométricas ou simbólicas ou animistas, enfim. É porque no final das contas é tudo um grande feitiço.
É um grande feitiço, exatamente. Mas eu estava pensando agora, enquanto você estava falando, e você estava falando de Deus e tudo, e se a gente for pensar, né, na Capela Sistina, ou se a gente for pro Burke, né, quando ele fala, quando ele traça, né, no século XVII, acho que é um pouquinho antes, século XVII, ai, não sei agora, gente, séculos não é comigo. Na verdade, referências não são comigo, né, mas assim, quando ele vai traçar o que é imponente dentro de um trabalho artístico, e ele vai falar tudo aquilo que te aproxima, de certa forma, de Deus, né? Não o que é Deus, mas assim, desses. E aí a gente pode reparar. Então, o Damien Hirst, ele pega muito isso para fazer, quando ele faz a impossibilidade de alguém vivo para perto da morte, ele pega o quê? Uma possibilidade de você estar próximo a um animal que pode tirar a sua vida, e esse momento é um momento assim, né, que você se sente então próximo dessa natureza, desse lugar que porque eu tô tentando não falar Deus, mas assim, quando você vê o Anish Kapoor com o Richard Serra, com os trabalhos imensos, você se dá conta de que você é pequeno. E isso tudo vai fazer com que esse espanto, esse maravilhamento, né, artístico, ou quando a gente trabalha isso, a gente pode, então, não manipular os sentidos. E aí, eu acho que quando a Justo citou uns artistas super não espiritualizados, né? Tipo Serra, tipo Damien Hirst, mas mesmo esses, a prática, né, e a obra artística, para ela tocar o outro, né, ela vai tocar nesses temas que são temas e são princípios espirituais, né? São o mesmo práticas, né? Pega outro, o Chris Burden, que é outro meu cito, o Chris Burden, sabe, que faz performance, né? Aquele que rola no carro de vidro, assim, só para contextualizar, né? A pessoa que leva o tiro no braço, né? Ele está lidando com coisas que ele, no discurso dele, ele não está falando de espiritual, ele não está falando, mas você pode aproximar o que ele está fazendo, né? De vários trabalhos xamânicos, né? De se colocar em risco, de se colocar o corpo num lugar extremo, e isso gerar um estado de espírito de êxtase, né? De solução do ego ali, né? Para falar de uma maneira psicológica. Mas é uma prática que, se você aproximar, né? Ou mesmo o Pollock, né? Que também é super não espiritualizado em muitos sentidos, né? Mas a inspiração dele para fazer aqueles movimentos e fazer aquelas formas abstratas vem diretamente de uma vivência que ele fez com os xamãs lá, e ele viu o pessoal desenhando na areia, ele teve uma revelação, um transe místico, e ele começou aquele trabalho, sabe, de êxtase na pintura. Então tem todo enfim, vários movimentos que a princípio não são espirituais vão estar usando princípios xamânicos, vão estar usando práticas que são mais associadas, né? E não se podia falar sobre isso, né? Porque num dado momento, né? Isso eu sempre falo também do Tunga, né? Quando eu fui conversar com o Tunga e perguntar para ele por que você não fala da magia no seu trabalho? Porque eu já vi várias entrevistas do Tunga e sempre ele dá uma fugidinha assim, né? Ah, não, mas isso é uma referência. Não, ele pega lá a iconografia inteira. Tem trabalhos que são totalmente de iconografia, alquímica e tal. Você vê que ele está fazendo uma grande macumba ali. E aí você fala, mas por que não fala? Ele fala, não podia falar. Na minha geração não se podia falar disso. Se eu não estivesse falando de política, eu não podia falar. Então ele ficava ali, né, divergindo, falando de outras coisas e tal, porque ele não podia falar daquilo. E aí tem um cuidado do mercado de ir limpando os artistas, né? Então tá lá um artista fazendo uma bruxaria ali, uma coisa assim, que tem a ver com a vida dele e tal, o trabalho tem a porção daquilo, mas aí pega um curador para dizer que não era exatamente aquilo. Que não, que na verdade ele está usando ali as formas, ele faz uma referência à cultura popular e, enfim, né, tenta apagar essa parte. E quando é justamente a parte que tem mais vigor, né, e que a gente tem que trazer à tona, né? Então, quando eu estou agora fazendo no Partilagem, o Ateliê Artista Mago, então a gente faz o acompanhamento para artista a partir da pessoa, a partir do espírito da pessoa, né? E aí com isso a gente consegue uma potência, né? Que é diferente de você ficar tentando achar, e aí dá muita ansiedade nas pessoas, né? Né, no mestrado eu via muito uma ansiedade de tentar associar seu trabalho a um certo discurso filosófico. Não é isso, gente. Já tem um discurso filosófico dentro de você, já tem uma pulsão aí, uma necessidade aí. Então achar essa pulsão e a partir disso trabalhar. Entrou até a Isadora que estava no ateliê Artista Mago.
Mas é isso, que ferramentas a gente tem para se conectar com a gente mesmo? E é a partir dessas ferramentas que a gente tem, né, que eu falo do sonho, falo do oráculo, outras ferramentas nessa mitologia pessoal, ou mesmo uma ação mágica, os pequenos rituais que a gente faz, seja rituais mesmo como performance ou os rituais para criação, né? Quando eu me proponho, sei lá, ano passado eu estava fazendo uma pintura por dia. Isso é um ritual, né? Uma hora por dia eu parava falando, o que eu vou fazer hoje? E aí parava, me conectava com aquilo, né? Então, isso é um pequeno ritual que quando a pessoa vê a pintura não tá ali, né? Na pintura eu poderia ter feito todas no mesmo dia, por exemplo. Ou, né? Ou, sei lá, feito de várias maneiras. Mas eu colocava como um ritual todos os dias me parar para fazer aquilo. Então, isso é uma maneira de eu manipular o meu tempo, de eu manipular o meu simbólico, de eu manipular e de organizar, né? Como o mago organiza, né? Os elementos daquela alquimia para gerar um resultado, né? Isso você pode fazer como pintor, isso você pode fazer como performer, não importa, mas saber manipular a sua energia vital, né? Que é um desafio, né? Para qualquer pessoa, mas principalmente para o artista, né? Como que porque não é uma coisa que você domina a sua criatividade, né? Criatividade não é uma coisa que precisa ter disciplina, precisa ter rigor, precisa, mas tem muito mais outras coisas também. Precisa ter um relaxamento, um contato com a mente profunda, um contato consigo mesmo, e não é só você botar a disciplina. Então, quando eu me proponho fazer uma pintura por dia, eu coloco a parte da disciplina, mas eu preciso também colocar a parte da intuição, né? Então, é sempre esse equilíbrio, né, que a gente vai ter quando a gente organiza um ritual, né? Estrutura e improvisação, né? Sentido e vivência, né? Presença e significado. Até porque a gente cria a estrutura para poder fluir nela, né? Porque se você não tem isso, se você fala assim, ah, hoje eu vou fazer um trabalho, ou amanhã eu vou fazer. Então você fica muito sem saber o que você quer no final. Por mais que o que você queira pode ser só pintar todo dia, né? E essa é a estrutura básica para que aquele trabalho flua, ou para que você fique melhor em uma técnica específica, se fosse o caso, não estou nem falando, não era isso, né? Ou as telas das luas, né? Como é que, então, toda lua nova eu vou fazer uma tela, era um signo, né? Tal. Cada lua nova eu começava uma tela e fazia por 28 dias, 29 dias. Fazia por 28 dias. E eu acho muito legal a gente não falar que isso porque assim, não é bruxaria, mas também não é. Tem estrutura, tem planejamento, tem uma base que segura ali, né? E eu falo muito isso porque, eu não sei quem sabe, mas eu fui bailarina até os 25 anos. E eu falo muito que eu tinha uma professora que falava assim: quando você estiver muito perdida, volta para a barra. A barra, para quem não sabe, é exercício de base, de balé. Então, o que você está rindo? É a base. Exercício de base de balé. Então, você voltar para a sua estrutura, tipo, ter uma estrutura forte, e aí dentro da dança a gente fala isso também, se você tem um canal de força forte, você faz o que você quiser, você dá uma pirueta que você quiser, você levanta o braço da hora que você quiser. Você desconstrói tudo que você precisa desconstruir, mas a sua base é forte. A sua estrutura, e aí pensando no ritual, né? Aquilo ali está preparado. Eu acho que eu não gosto de planejamento, eu gosto mais de preparação. Você vai se preparando até para você conseguir expandir o próprio trabalho e a própria consciência, o próprio significado e o próprio simbólico também. Mas é preciso, sim, porque senão a gente não... Senão você não tem estrutura para crescer. Uhum. Acho. Não, é engraçado porque a gente tende a pensar a magia como uma coisa totalmente inconsciente, né? E aí, de repente, a arte como uma coisa totalmente consciente. Não existe isso, né? Tem estrutura em tudo, né? Até quando a gente estuda na antropologia, quando a gente estuda ritual, a gente começa a pensar o que é um ritual. É uma ação duplamente exercida, ou seja, é uma ação que eu faço e além de eu fazer essa ação, eu percebo o que eu estou fazendo. Ela tem um sentido, além do sentido imediato, tipo, eu estou cozinhando. Isso é uma ação. Eu estou cozinhando pensando que essa comida vai me nutrir, que vai ser uma comida que vai ser para o ritual. Tem um outro sentido. Percebe? É a mesma ação, pode ser um ritual se eu colocar esse sentido. E a mesma coisa com uma obra de arte. Né? Eu tenho um quadro, uma tela vermelha.
é só uma tela vermelha. É uma tela vermelha que eu atribuo um sentido a ela, porque ela tem a ver com uma série que eu estou fazendo, tem a ver com um processo espiritual que eu estou fazendo, tem a ver com não sei o que do Exu, e eu posso atribuir qualquer sentido àquela tela vermelha. Se eu atribuir isso, tem uma segunda camada, que além da coisa ser, ela significa, né? A ideia da arte religiosa, né? É a existência e a presença. Não tem a presença além da existência, né? Então essa segunda camada, que é a camada em que a gente vive, né? A gente vive num mundo duplo. O nosso mundo é material e é espiritual. Ou eu posso falar, é visível e é invisível. E o invisível domina o visível, né? Então o que a gente está vivendo aqui, a gente está... Tudo, né? A nossa profissão, nossos afetos, a nossa estrutura social, tudo isso é invisível e domina o visível. Então, quando a gente está falando da arte como uma magia, né? É nesse sentido. O que é a magia, né? É uma ação intencional. Então, se você tem uma intenção com o seu trabalho passa a ser mágico. Se você tem uma intenção com a sua vida passa a ser encantada, porque ela tem uma intenção. Seja uma intenção de autotransformação, seja uma intenção de transformação social, seja uma intenção... Qual é o sentido da sua vida? Se a sua vida passa a ter um sentido, e aí, né, a partir de uma intenção, tudo passa a ser encantado, né? Tudo né? A gente fala dos quatro etapas, né? Primeiro sonhar, né? Isso tem várias tradições, mas tem uma coisa que primeiro você sonha a coisa, né? Você vive o interno, de onde vem isso, né? Sonhar. Depois é planejar, né? Então tá, a partir do que eu sonhei, como que eu materializo isso? E aí você materializa, e aí depois de você materializar, você analisa aquilo, né? Você planeja, analisa, e aí o que acontece, muitas pessoas já saem analisando antes de sonhar, né? O que eu vou fazer, qual que é o mercado, o que o mercado está querendo, o que eu estou precisando. Não, analisar é o final, né? E aí, em vez de falar analisar, você pode chamar celebrar, né? Quando você celebra, você reconheceu o que você fez. Você reconheceu o que está sendo, o que foi realizado, e você celebra isso. Isso nem... Você pode julgar também, falar, isso não foi tão bom, isso foi... Mas você celebrar, você alimenta o sonho. Então você fecha o ciclo, né? Você fala, olha, terminei esse trabalho, vou mostrar para as pessoas, né? Nos meus cursos sempre tem um momento de você mostrar, né? Seja no curso de performance que eu fazia, que agora virou o Arte Cura, seja no Artista Mago, seja no curso de tarô, a gente mostra. Porque esse mostrar, você compartilhar com o outro, fecha o ciclo, faz você começar a sonhar de novo. E aí você sonha, olha, eu mostrei isso, quer dizer que terminou, quer dizer que vai começar, e aí o sonhar te dá energia para você planejar, que te dá energia para você realizar, e o grande mal da sociedade agora é que esse senso crítico está em todo momento, né? Então você está no meio de fazer a coisa e fala, não está ficando bom. Não pode julgar no meio, gente, faz até o final, vai ficar ruim, você celebra isso, olha, fiz isso e não tá bom, vou fazer outro, né? É isso, porque se você começar a jogar no meio, você para de sonhar, e aí você fica. Aí tem a coisa a paralisia, o bloqueio criativo. O que é o bloqueio criativo? É você começar a analisar antes de terminar, você começar a analisar antes de sonhar. Se você está sonhando, tem um propósito, você vai fazer. Você vai fazer por quê? Porque tem um motivo de você fazer. E aí você não é capaz de fazer ainda. Bom, claro, você não fez ainda, você não é capaz. Então você tem que fazer até o final para perceber que você é capaz e você começar a melhorar o que você está fazendo. Né? A ideia do ciclo se fechando, né? Eu julgo o tempo todo, gente. Não sei como é que tá escrito. Vamos para o não julgamento. Não estou deixando você falar. Fala, Adriana. Não, é porque eu ia falar exatamente. É quase um coito interrompido, gente. Vocês não gozam. Entendeu? É tipo, não vai. O movimento não flui. Você não consegue, porque você só vai entender o que você fez de errado depois da conclusão. Não existe no meio, eu fiz isso errado. Tô até achando assim, tipo, no meio, tipo, joguei uma tinta, tô falando agora se você fosse pintora. Jogou uma tinta errada, fez aqui, tá, vamos dar aqui por outro caminho, não, pode ficar uma outra coisa. E você vai entender que você errou no meio, errou não, né? Aprendeu no meio do caminho, porque não existe erro e acerto, né? Na vida, aqui a gente tá falando sobre isso. Mas aí só quando você terminar, você vai conseguir tirar conclusões. Por mais que no meio a gente não tenha ainda, a gente é muito míope, a gente fica muito próximo das coisas, a gente não consegue olhar com distanciamento. A gente só olha com distanciamento quando termina. E é isso aqui que fica um monte de gente frustrada, que nunca fez nada, nunca terminou nada, porque, meu Deus, eu tô me julgando o tempo todo. Não. É a ideia do ciclo da vida, né? A ideia do movimento. A ideia... Tem uma figura
figura é ótimo, né? Um mestre tibetano, que era o mestre do John Cage, o Trungpa Rinpoche. Ele falava assim, que ele fez uma tradução, né, da cultura, né? Ele chamava de Dharma Arte, né? E ele faz uma tradução meio que desses princípios budistas, né? E isso, ele faz uma tradução para a cultura americana e o John Cage faz uma tradução disso para a cultura contemporânea, né? Então, quando a gente está lendo John Cage, a gente já está lendo uma tradução disso, né? Tem uma ideia do não julgamento. O que é o não julgamento? É justamente você não dividir as coisas entre bom e ruim. Porque quando você está dividindo entre bom e ruim, você está julgando, né? E tudo bem, tem momentos que você precisa julgar. Mas se você trabalha esse não julgamento, é o lugar do significado. É o lugar de você, da presença. E é esse lugar da presença que faz as coisas realmente terem potencial, né? Então, se você está na dicotomia bem e mal, né? Ah, isso é ruim, isso é bom. Você está na mente racional. Você está nesse lugar do negar, do aceitar. Se você está na mente profunda, é a mente do não julgamento, porque o inconsciente não entende não, né? Ontem, isso eu estava com uns alunos ontem também, né? O seu propósito tem que ser positivo e tem que ser presente, né? O propósito, eu quero que não me calem. Não, o seu propósito não pode ser que não te calem. O não te calem é um passo para você conseguir falar o que você quer. Então, o que você quer falar? Tem que ser positivo, você tem que estar conversando desse lugar do não julgamento, né? Porque se você está no lugar do julgamento, você está no embate, você está numa coisa ali e você não constrói as coisas. Para você construir, você precisa dessa camada do significado. Estou explicando uma coisa de 15 horas em duas frases, né? Não sei se está fazendo sentido. Mas o Dharma é justamente o caminho, né? Então, o Dharma arte é o caminho da arte. O caminho da arte qual é? É você conseguir se expressar e você conseguir se ver através do que sai de você, né? Então, o caminho espiritual através da expressão. E ele era um grande amante do improviso, né? Ele fazia poesia de improviso, o Trungpa Rinpoche, né? E ele estava nesse lugar e ele influencia muito a arte contemporânea, influencia muito John Cage, Merce Funningham, Meredith Monk, todo mundo era do grupo dele ali, né? Qual outro poeta? Tinha um outro poeta, Beatnik, que era da turma dele, esqueci. Mas enfim, tinha o Trungpa, ele influencia muito essa arte contemporânea, trazendo esses conceitos tibetanos, né? Mas também não são os conceitos tibetanos mais, né? Porque já é um mix, né? Porque ele estava ali e ele vestia smoking, né? Ele deixa de lado porque ele quer comunicar com os americanos, né? Então ele está lá, ele entende muito de cultura, ele é pós-doutor, não sei o que, em cultura ocidental também, então ele conseguia fazer essa aproximação. E era um Rinpoche, né, no fim das contas. Então ele tem várias intuições interessantes de como traduzir isso para a arte contemporânea. Enfim. Muitas coisas, gente. Eu não sei, é uma coisa sem fim a gente falando aqui de carreira. É uma coisa sem fim. Na verdade, eu ia falar desse lugar da carreira, né? E não sei também, eu não sei por que eu lembrei agora do poema do Antônio Cícero, que é para guardar um poema, né? Que eu acho lindo, que é meio que sobre isso, né? Porque eu estava falando do subconsciente, do que a gente guarda, porque ele fala que guardar não é jogar dentro de um baú, porque senão você esquece. E eu fico pensando muito nesse lugar da produção artística, que quando você está, de certa forma, materializando uma ideia ou se observando... lembrei o que eu ia falar. Vou falar depois. Você está, de certa forma, guardando aquilo, né? Guardando aquela experiência. E também dividindo ela com outros, né? E o que eu ia falar era sobre esse lugar de quando você sonha, você planeja, você realiza, e aí depois, quando você observa, porque eu falo muito da observação, você começa a fazer isso intencionalmente. Aquilo sai do seu inconsciente e ele vem para um consciente. E não que isso precisa... E depois gera um outro inconsciente coletivo até. E é assim que a gente vai mudando o mundo. Eu virei Miss Brasil agora. E aí, assim, a gente vai transformando o nosso entorno e vai expandindo o trabalho. E aí o trabalho... E isso que eu acho incrível, porque o trabalho ele vai tomando uma proporção que não é mais só sua, né? Ela vai se tornando coletiva também. E acho que isso é bem xamânico também. É bem xamânico. Não, eu trabalhei muito com coletivo, né? Desde do grupo 1, eu fiz
fiz trabalhos com o Pavivará, fiz trabalhos com o Michel, que também tinha um coletivo dos mapas, Michel Grosma. Mas ele tinha o coletivo tem uma personalidade, né? Que é uma coisa de... É como se existissem coisas que precisam ser ditas, né? E aí essas coisas que precisam ser ditas usam você para dizer aquilo. Pode ser a sua poética pessoal, tudo bem. Tinha um dado momento que a gente reconhecia um princípio ali que precisava ser falado, né? Era uma coisa que não era nem eu, nem outra pessoa, era uma entidade ali coletiva, assim, não. Isso é a bandeira, né? E quando você chega nisso, né? Isso é o que precisa ser dito. Como o grupo 1, a gente fez um pouco isso, mas no Pavivará era mais claro, né? O Pavivará continuou, né? Depois eu não fiz mais parte, mas o Pavivará, ele não fiz mais parte, nunca fiz parte, na verdade, eu só fiz um trabalho com o Opa. Mas tinha uma personalidade ali, né? Quando eu fiz o trabalho era tipo o grupo 1 e o Pavivará, né? Eu não era do Pavivará. Era justo um trabalho de troca que chamava Moitará, a gente tinha umas colagens que a gente trocava por coisas. Fizemos 1000 colagens e era um trabalho, né, de ir acumulando trocas, né? Mas então o Pavivará tinha os princípios ali que precisavam ser ancorados, né? Então qualquer pessoa que começasse a pensar aquilo, né? E várias vezes eu conversei com eles depois, né? Porque era como se é uma própria lógica que se reproduz, né? E quando você chega a isso no seu trabalho, né, tipo, você tem aquela lógica, você tem que seguir aquela lógica. A ideia de canalizar, né, que tem a psicografia, né, a própria rima, que alguém citou agora nos comentários agora há pouco, tinha uma coisa de canalizar. O que é o canalizar? É você entender os princípios do que você está dizendo ali e dar forma para aquilo, né? Você materializa alguma coisa que está, né, mas não é você mais, sabe? Por isso, quando a gente fala de inconsciente, eu não gosto tanto da palavra inconsciente como mente profunda, né? É como se você precisasse meter a mão lá no fundo de alguma coisa e trazer alguma coisa que não é mais sua só. É sua também, né? Você também faz parte daquilo, também está no seu corpo. Mas é alguma coisa que está mais fundo, né? A mente profunda. E aí você traz para a consciência. Alguma coisa que você não está vendo e traz para a consciência. E aí quando você traz aquilo para a consciência, fica muito claro, não, tem que terminar isso. É uma missão, né? A ideia de missão, de propósito. Tipo, eu vi alguma coisa que precisa ser colocada no mundo e que não existe. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu vou fazer isso. Então eu vou lá e vou puxando. Então essa prática de se colocar em contato com a mente profunda, que é sua, que às vezes é o seu universo pessoal, a sua mitologia pessoal, às vezes é da sua família, às vezes é da sociedade, às vezes você não sabe nem de onde vem. Mas se você sistematicamente se colocar nisso, né? E aí tem muitas práticas, né? Eu escrevi meu doutorado todo dançando, né? Você falou que era bailarina, né? Mas eu dancei muito, mas como que eu fazia para chegar nessas sínteses, né? Que eu estava sintetizando a antropologia com a teoria da arte, com os escritos esotéricos, e como que faz essa conexão, né? Tipo, não é uma conexão racional, de repente, pá, emergir, né? Tem uma coisa de emergir. É isso, você precisa de usar uma mente que não é essa racional só. Você fala, gente, justamente o Eliphas Levi, que é aquele ocultista do século XVIII, ele fala alguma coisa que é a mesma coisa que Jung está falando, que é a mesma coisa que tal artista falou ali, olha só. E como que isso tem a ver? Como que você traduz isso e conecta coisas, né? Então, todo esse processo que pensa que o sonho, né? O sonho o que é? Alguma coisa que está inconsciente, né? Normal, né? Aí todo mundo percebe. Mas você pode acessar esse estado de inconsciente ou de mente profunda dançando, praticando ali a arte que seja for, né? Seja desenhando, seja pintando, você se coloca ali ou escuta uma música e dança ou começa a desenhar livremente, desenho automático, você vai acessando essa camada mais profunda, né? Então, e aí tem as ferramentas, que são as ferramentas da arte, tem as ferramentas da magia, do xamanismo, e que o meu trabalho nos últimos 3, 4 anos tem sido juntar essas ferramentas e perceber como que as ferramentas da arte já são xamânicas e quais ferramentas que eu pratico meditação desde os 14, né, eu pratico tarô desde os 11, e isso estava num lugar assim meio paralelo, né, eu não falava sobre isso com as pessoas, né. Até eu lançar meu baralho em 2012, eu não falava muito por isso. Eu vivia isso, mas era uma coisa tipo, isso é o trabalho, né? Não é outra coisa. Né? Mas aí, de repente, percebi que não, é esse o trabalho. O trabalho sobre si mesmo é o trabalho do artista. Então, como que eu uso essas ferramentas, né? Que seja da magia visual, que seja da meditação, seja do que for, para ajudar no meu processo artístico. Então, essas associações, né? Quando eu pego a teoria do tarô e junto com a teoria da arte, falo, não, mas estou falando a mesma coisa. A teoria da percepção é sistematizada na iconografia medieval e é sistematizada na teoria do tarô
Mas é a mesma coisa, é a percepção visual, sabe? Então, como que a gente associa, né? É isso que eu tenho feito, por isso chama Artista Mago o canal, né? Porque essa sobreposição de duas camadas que a princípio não são de contextos diferentes, né? Ô, Nadan, sabe o que eu estava pensando enquanto você estava falando aí? É que bom que a gente vive, nos tempos que a gente vive, né? Pensando assim no Tunga e como não podia falar sobre essas coisas abertamente. E hoje a gente vê até um sistema, né? Um mercado que tem dado mais oportunidades para que a gente seja. Não estou falando que é perfeito, não estou falando que, enfim, muitas coisas ainda acontecem, assim, é o normal do mundo, né? Não acho que é só do sistema ou do mercado da arte, mas eu acho que ele só amplifica situações que a gente vê no mundo que já são que já não são tão legais assim, e o mercado ele só reproduz, né? Como qualquer outro mercado. Mas que bom que hoje em dia a gente pode, né, ter um Paulo Nazaré fazendo uma macumba. Que a gente pode falar disso mais abertamente. Não estou falando que é... Porque uma vez um artista me falou isso. Ele falou assim, será que toda vez a gente é meio taxado, né? Nós, artistas... Nós não, eu não sou artista, mas nós latino-americanos somos taxados como ou uma arte política ou uma arte de carnaval, né? E por que a gente não pode falar sobre outras coisas? E aí a gente vê hoje em dia que estão surgindo essas aberturas, né, para a gente falar sobre isso, para a gente falar dentro, não só aqui, mas dentro do sistema também, começar a trazer à tona, dar visibilidade ao Kandinsky, por exemplo, que é poeta, que foi usado dos oráculos ou das ferramentas do artista mago para se tornar artista. Ou do Mondrian. Que, aliás, você falou de Mondrian, eu acho que aquilo ali é ET, tá? Você teve contato com ET, teve alguma coisa assim. Então, com certeza, aquela geometria toda. Mas, e tô brincando, gente, eu não acho isso. Mas, como a gente está vivendo numa época em que isso é mais... Não estou falando completamente aceito, e acho que, assim, a sua tese de doutorado também faz com que isso entre em outro lugar, né? Mas que a gente possa falar mais sobre isso. Sim, eu acho que hoje, né, trabalhando com o pessoal bem mais novo, né, essa coisa da aula, trabalhar com o pessoal bem mais novo, eu vejo até porque todas as qualidades têm dois defeitos, né? A ideia é chegar no caminho do meio, né? Então, se não podia se falar sobre isso, né? E aí eu vejo alguns artistas muito novos, às vezes achando que só por falar sobre isso, ou seja, só por falar por espiritualidade, você já tem legitimidade, né? Não, tem que ter, né? Não é só o assunto que você está falando, né? Então tá, tô falando sobre mim, cortei ali meu cabelo, botei ali a minha crença ali espiritual. Não é só sobre isso, né? Tem um trabalho técnico ali do artista, né? Também tem as duas coisas, são duas vias que precisam estar sempre em contato, né? A materialização do espírito e a espiritualização da matéria. Isso é Jodorowsky, né? Como que você está no meio desse caminho? As duas coisas são necessárias, né? Então você achar que porque você fala de política ou porque você fala de espiritualidade, o seu trabalho já tem um lugar? Não, tem que, além disso, ter potência como arte, né? Ter potência de falar com o inconsciente das pessoas, né? Então, é um equilíbrio, assim, não é... porque na verdade essa ideia de que você precisa ser legitimado já é ruim, né? Então, como que você traz isso, né? Fala da sua verdade, da sua espiritualidade, da sua vida, e ao mesmo tempo cria alguma matéria, né? Materializa isso de uma maneira que consiga comunicar com as pessoas, né? Então, a gente está sempre se afinando, né? Ah, vai pôr mais para um lado demais. Não, foi mais, né? Porque, enfim, é isso, a gente está sempre margeando aí e equilibrando essas duas polaridades. Ô, Adriana, eu me lembrei aqui que a gente tem vários avisos para dar, né? Semana que vem não tem sua... E eu tô pensando que vai dar uma hora aqui que a gente está falando e a gente não deu os avisos maravilhosos que vai ter, né? Não tem que falar isso? Eu acho que a gente tem alguns avisos para dar, mas calma aí, deixa eu só voltar aqui no A gente já vai dar 11 horas para falar aí. Mas eu acho que quando eu acho que o artista, e eu acho que a função do artista, ela é assim, importantíssima dentro de uma sociedade. Eu falo isso o tempo todo, assim, quase como se fosse, se a gente tem necessidades de saúde, que eu estou falando de médicos e de
e de casa, de abrigo, né? Então, médicos e engenheiros, a gente também tem necessidade de filosofia, de poesia. É isso que nos difere como seres, né? Então, assim, o trabalho do artista é um trabalho muito importante dentro da própria sociedade. E se ele não entende que não é só sobre ele, né? E a gente vai brigar ali com o ego, porque é sobre o outro também. E eu acho que é isso de trazer essa, não só a ideia, mas de materializar a ideia. E é muito difícil isso também, realmente. Você ter uma noção do que você quer e materializar isso, qual o melhor suporte, se vai ser foto, se vai ser vídeo, se vai ser pintura, eu já acho isso muito doido. Mas se você consegue fazer isso e entender, né, que ali você está, de certa forma, disseminando uma ideia, trazendo para o mundo algo que precisa ser dito, como você mesmo disse, isso aí você acha assim, você entra no eixo perfeito. Eu acho que não tem nada a ver com carreira em si, mas eu acho que nadando uma palavra talvez melhor, missão, de qual que é a sua missão aqui no mundo. E se ele é pelo meio da arte, que maravilhoso, né? Cada um tem a sua missão. E vamos para os recados. Os recados. Quer começar? Que eu começo eu. Não, eu tô muito nisso, né? Semana passada eu fiz as aulas abertas, né? E essa semana começam todos os meus cursos, né? Os 3 cursos que eu tô dando online. No fim de semana tem uma imersão de oráculo experimental, que eu acho que é a ferramenta básica aí do Artista Mago. Então tem essa imersão que faz parte do curso Arte do Tarô e o Caminho do Artista Mago, que vão ser várias imersões, vai ter uma imersão por mês, né? E tem um curso gravado e tem uma imersão por mês. Essa primeira imersão a gente faz o nosso próprio oráculo e começa a trabalhar com ele, né, com o seu baralho pessoal, com a sua mitologia pessoal. Hoje começa o curso do Ateliê Artista Mago, que é o acompanhamento para artistas no Parque Lage. E amanhã começa o Arte Cura, que é um curso para você aprender o método de criação ritual que é um pouco de Jodorowsky, que é um pouco da Anna Halpern, é um método de criação ritual e é um método de trabalho sobre si mesmo, né? Então é um pouco arte, é um pouco terapia, é um pouco processo pessoal. Eu tento equilibrar nesse caminho entre essas coisas, mas são tipo, eu brinco que são as ferramentas do Artista Mago, né? Uma caixa de ferramentas, né? Então no Arte Cura tem um pouco dessas ferramentas, no Arte do Tarot tem outras ferramentas e no acompanhamento para artistas, né? Que é hoje à noite, a gente vê o trabalho dos artistas e trabalha a partir disso, né? Trabalha a partir do oráculo, a partir do sonho, mas muito focado na troca entre os artistas e na produção dos artistas. Então, estou abrindo esses 3 cursos essa semana, e aí pensando nisso que eu convidei a Adriana a falar aqui comigo hoje, porque eu acho que a nossa introdução tem sido boa, até para mim pensar esses sentidos, assim, de que sentido faz tudo isso. E é a última vez que vai ter o Arte Cura online, né? A ideia é que esse semestre que vem seja presencial, então quem quiser fazer o Arte Cura é a última chance de fazer online. E é isso. E eu sei que semana que vem tem o curso da Adriana, não é isso? Conte. O workshop, o artista estrategista, que na verdade é um curso preparatório para o curso Planejamento Artístico, onde a gente realmente entende como criar estratégias, talvez criar oportunidades para o seu trabalho. Então, se você já entendeu, assim, né, como é o seu trabalho, entendeu o oráculo, pegou a ferramenta do Artista Mago e não sabe exatamente como lidar com isso no mercado, porque sim, existe o mercado, existe o nosso trabalho e existe o contexto. Muitas vezes, o contexto, você vai ter que criar contextos para o seu trabalho existir. Então, esse é o planejamento artístico e semana que vem é o curso, workshop preparatório para isso. Mas tem muita coisa, né? Você lançando 3 cursos. E é o último semestre do Oráculo online, né? Então, se você não mora no Rio de Janeiro... É bom, do Arte Cura, né? O Arte Cura. Vou ficar só com a parte do tarô, porque o que é? Tem vários nomes, não tá dando para as coisas, isso é um problema, né? Mas o curso chama Arte do Tarô e o Caminho do Artista Mago. E essa imersão desse fim de semana é para criar o oráculo. A gente vai fazer várias imersões por mês, né? Uma sobre tarô depois, né? Depois sobre psicomagia, depois sobre processo criativo dos sonhos. E a gente vai cada semana por mês a gente vai. E aí é tipo o dia todo é ótimo, né? De 10 a meio-dia, depois de. Né? Tranquilo, depois de 2 às 4, né? Então são 4 horas no domingo, 4 horas no sábado. A gente consegue nessas 4 turnos fazer primeiro a semente do oráculo, né? Então
essa imersão de oráculo experimental, que é uma ferramenta que eu acho ótimo. Eu queria até conseguir compartilhar mais. Essas ferramentas já tem 200 baralhos feitos por aí que eu acho incríveis. Eu queria ver mais, jogar mais com eles, com os ex-alunos. Vou fazer mais live com os ex-alunos também, para jogar com esses baralhos. Mas eu acho que... E aí eu comecei a me dar conta que essa ferramenta do oráculo, ela serve para você aprender o tarô? Serve. Ela é legal? É. Mas ela serve para muitas outras coisas. Através do oráculo, do seu oráculo pessoal, você entender o seu trabalho de arte, você entender o seu processo criativo, você entender a sua mitologia. Eu comecei a usar esse oráculo de várias outras maneiras. Eu falei, gente, isso não é mais só sobre tarô. Por isso que eu coloquei o caminho do arte amado. Não é sobre tarô, porque o tarô, sei lá, das 200 pessoas que fizeram o curso, tem mais talvez 20 que jogam tarô. Mas as outras, todas aquelas pessoas, faz sentido, isso faz super forte, é super interessante, mas a pessoa não quer jogar tarô. Eu falei, mas que interessante, então não é sobre tarô a coisa. Porque eu também não é. Eu uso muito como tarô, né? Eu jogo tarô, faço sessão de tarô, mas não é só sobre isso, né? Quando a gente consegue materializar a nossa mitologia num baralho, isso dá um norte pra gente para pensar a nossa vida, né? Para pensar a nossa produção artística de muitas outras maneiras, né? Então eu ampliei o curso, né? O curso era só criar o baralho, o tarô primeiro em 2017, 2018, era só criar o baralho. Depois eu ampliei para jogar tarô também, então ensino o tarô de Marcelo, ensino como jogar tarô. E agora eu estou ampliando ele para incluir todo esse trabalho sobre o artista, né? Sobre como então que eu uso o meu tarô no sonho, na vida, enfim. Eu vou ampliando o curso, tá? A Adriana fala que tem que ser menor o curso. Mas é isso. É muito louco, gente. Ele continua. Para ele, vocês ficam o ano inteiro com ele, assim, a vida toda, entendeu? Tipo, ele quer... Não, mas como está nesse formato digital, eu acho possível isso, né? As aulas estão gravadas, cada um faz no seu ritmo, né? E nessas imersões a gente vai dando mais um passo, né? Mais um passo em direção ao... São vários caminhos para chegar no topo da montanha, né? E aí cada vez eu experimento uma trilha diferente, vai descobrindo coisas diferentes, porque tudo se comunica, né? Quando eu estou pensando no trabalho sobre o corpo, né? Sobre o êxtase, sobre a mudança do estado de consciência, né? Eu chego fatalmente na minha mitologia pessoal, né? Mas, por um lado, quando eu estou usando o oráculo, eu chego por outro. E aí depois eu posso levar o oráculo para o corpo. Sabe, aí quando eu estou trabalhando os sonhos, né, porque encomenda de sonho, leitura de sonho, eu vou chegando por outro caminho, né? E para algumas pessoas é mais fácil um, para outras pessoas é mais fácil o outro. Para algumas pessoas uma coisa leva a outra. Então, é todo um processo. Eu acho que a gente fecha isso exatamente desses vários caminhos naquele trenzinho de carreira. Na verdade, não existe um único caminho, não existe uma coisa atrás da outra. Só são caminhos e oportunidades e formas de sentir diferentes, de fluir diferentes. Bonito, que bom que você conseguiu fechar toda essa reunião encostada do carrinho do início, que eu nem sei se está gravado nessa aqui ou se na outra, mas é... Porque teve aqueles 5 minutos que a gente fez, né, antes de estar na outra gravação. Tem. Nada, muito obrigada. Faça um curso, quem puder, faça o curso, qualquer um desses, ou façam todos, ou façam... E a gente vai tendo essas trocas, assim. Acho que foi boa essa live, a gente vai fazendo outras. Várias pessoas falam que tinha muito mais coisa para dizer, mas é isso, a vida é assim, a gente faz um recorte. E eu não consegui ler todos os comentários, agradeço a todo mundo que escreveu os comentários, não consegui ler, porque é muitas emoções. Mas quem quiser escrever mensagens, né, quiser me mandar uma mensagem, eu respondo também, que eu não consegui responder aqui, eu respondo, estamos em contato aí. E obrigado, Adriana, obrigado a todos. Obrigada a você sempre, meu artista mais favorito. Saúde, paz e até breve. Isso.